Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e eu vou falar hoje aqui com vocês sobre termologia, né? Nós vamos, na verdade, fazer a introdução do estudo aí da física, né, que trabalha com os fenômenos térmicos, e o objetivo é a gente caracterizar bem o que é calor, o que é temperatura, para que vocês possam seguir com tranquilidade aí os estudos dentro, né, da física relacionados aos fenômenos térmicos. Então eu vou passar rapidinho aqui para a gente só caracterizar isso e depois eu vou fazer um experimento básico aqui para vocês entenderem. Olha só. Primeira coisa, termologia, né? Entender que ela é a parte da física que estuda os fenômenos que ocorrem devido à chamada energia térmica, ou simplesmente calor, os fenômenos relacionados à troca de energia ou à troca de calor. E quando a gente fala disso, precisa estar bem claro para a gente o que é calor e o que é temperatura. Então vamos caracterizar isso. O que seria temperatura? Temperatura nada mais é do que uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas que constituem o corpo. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das partículas. Então, né, as matérias elas são constituídas por átomos, né, moléculas, e essas moléculas elas não estão em repouso, elas estão vibrando, né, quando elas apresentam aí uma determinada temperatura. E a temperatura serve para medir isso. Ela mede o grau de agitação das partículas e daí caracteriza, né, o seu estado térmico. Né? Inclusive é importante a gente falar também do quente e frio. Né? Quente e frio são sensações térmicas relacionadas à troca de calor, que é o que a gente vai definir agora. Né? O calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito, a energia que é transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o que significa sentir frio? Sentir frio significa que você está perdendo calor. Seu corpo cede calor para um outro sistema ou para um outro corpo. E o que é sentir quente? Né? Tem aquela sensação de quente. A gente tem sensação de quente quando a gente está recebendo calor, ou seja, o corpo que você está interagindo com ele tem uma temperatura maior do que a sua, por isso que você tem a sensação de quente. Então, quente e frio são sensações térmicas devido à transferência de energia térmica. Então, se eu perco energia térmica, ou seja, se a temperatura do meu corpo é maior do que do outro sistema ou do outro corpo, eu tenho a sensação de frio porque eu perco o calor. E se eu tenho a sensação de quente, é porque meu corpo está recebendo calor. Então, o calor é a energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Daí, quando esses corpos estão trocando calor, né, você coloca dois corpos com temperaturas em contato, eles vão trocar calor até chegar numa temperatura que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, quando que dois corpos ou um sistema está em equilíbrio térmico? Quando eles apresentam a mesma temperatura, tá certo? Então, é a temperatura que caracteriza o equilíbrio térmico. Se tem mesma temperatura, dois corpos ou um sistema cheio de corpos, significa que esse sistema, esses corpos estão em equilíbrio térmico. Então vamos só dar uma recapitulada aqui então em relação a tudo que eu falei. Então, primeira coisa, voltando lá para a temperatura, que é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação, maiores são as temperaturas. Nós falamos de calor, que é energia térmica que é transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E falamos de equilíbrio térmico. Então, se dois corpos A e B atingem o equilíbrio térmico, é porque a temperatura de A se igualou à temperatura de B. Então, vou fazer um experimento aqui, né, no simulador para mostrar isso para vocês. Então, olha só. Aqui eu vou pegar um corpo. Vou colocar um termômetro para a gente entender a sua temperatura e vou fornecer energia térmica, ou seja, vou fornecer calor. Olha só, à medida que eu vou fornecendo calor, estou fornecendo energia, significa a temperatura vai aumentando, tá certo? Então as partículas desse corpo estão vibrando mais e o que está indicando que essa vibração é a temperatura ali pelo termômetro. Eu vou pegar um outro corpo, vou pegar um termômetro aqui também para caracterizar. Colocar aqui, vou baixar a temperatura aqui, ó. Estou tirando a energia térmica,
nesse copo de água, repare que a temperatura diminuiu. Então, se eu perco energia, a temperatura diminui. Se eu ganho energia, a temperatura aumenta. Então, está aí no processo. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar esses dois corpos em contato. Vou mergulhar esse bloco de ferro lá naquele copo de água. Olha só o que vai acontecer com os termômetros. Repare que a temperatura do bloco de ferro diminuiu, porque ele transferiu energia para a água. Então houve uma transferência de energia. Como que eu sei que o bloco de ferro transferiu energia? Porque a temperatura dele diminuiu e a temperatura da água aumentou. Então o corpo de maior temperatura forneceu energia para o corpo de menor temperatura e eles atingiram o equilíbrio térmico, ou seja, atingiram a mesma temperatura. Então consegui através do experimento aqui mostrar para vocês a questão da medição da temperatura e da energia térmica que flui de um corpo para o outro, que foi mostrada aí através da análise do termômetro. Daí agora eu vou usar um outro experimento aqui para mostrar o grau de agitação das partículas. Então eu tenho um recipiente aqui com água a 29 graus. Repare que as moléculas aqui estão vibrando. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar calor daqui. Repare que à medida que eu vou tirando calor, observe que ela começa a vibrar menos. Então diminui o grau de agitação das partículas. Quanto menor a temperatura, menos ela vibra. E a gente vai chegar aqui numa temperatura em que ela não tem mais vibração. Vamos tentar chegar aqui, olha, estamos quase na temperatura que ela não tem mais a vibração, que é a temperatura de menos 273 graus Celsius. Repara que ela parou de vibrar nessa temperatura. Então agora eu não consigo tirar mais energia dela porque ela parou, cessou a vibração. Ela não tem mais energia de vibração. E observe que essa temperatura equivale a 0 Kelvin. Então o 0 Kelvin é uma temperatura que indica que a partícula não tem grau de vibração, ela está estática. E esse foi o objetivo do experimento do Kelvin, quando ele elaborou a sua escala, né? Por isso que ela vai lá de 273 a 373. Ela não tem vibração, e se eu fornecer calor, ó, automaticamente ela já começa a vibrar. Então vai vibrando, então daí se a água passar para o estado líquido, ela vai vibrar mais ainda, e depois quando passa para o estado de vapor, ela aumenta mais ainda o grau de vibração. Tá certo, pessoal? Então, tá aí, vamos fechar a aula por aqui, né, para não ficar muito longa. Então, só para a gente recapitular, então, o que nós falamos aqui hoje? Falamos de temperatura, que é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas. Falamos de calor, que é energia térmica em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E quando dois corpos em contato trocam calor, eles depois de um tempo vão atingir uma temperatura de equilíbrio térmico. E o que caracteriza isso é o fato das temperaturas deles serem iguais. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Logo, logo vou postando mais vídeos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir esse vídeo.